Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Hilst, eu sou produtor teatral, sou proprietário da Três no Tapa Produções Artísticas e eu estou aqui através do PROAC edital número 39 para esclarecer quais são os passos básicos, quais são as 5 perguntinhas básicas que a gente precisa responder para elaborar um bom projeto teatral. Tá animado? Então ativa o sininho, compartilha com os amigos, pega papel e caneta e vamos lá! Bom, a primeira pergunta que eu preciso responder é: o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma exposição, eu quero fazer um filme, eu quero fazer uma peça de teatro. Se eu estou fazendo um projeto teatral, eu posso fazer uma peça de teatro, eu posso fazer um festival de artes cênicas, eu posso criar oficinas teatrais, mas vamos dizer que eu queira fazer uma peça de teatro. Esse vai ser o objeto do meu projeto, tá? Guarda bem esse nome. O objeto do meu projeto é uma peça de teatro. Quando eu falo objeto, significa que eu não posso mudar esse quesito do projeto daqui até a prestação de contas. Eu não posso decidir fazer uma peça de teatro e no meio do caminho mudar de ideia e fazer um festival de artes cênicas. Aí eu estou mudando o objeto do projeto. Então, o meu objeto é uma peça de teatro. É a principal coisa que eu quero fazer. Mas que peça de teatro você quer fazer? Eu andei pensando, pesquisei, eu gosto muito de Romeu e Julieta. Então, eu acho que eu quero fazer Romeu e Julieta. Tá bom. Quantas apresentações? Não sei, eu pensei em fazer uns 3 meses de temporada. 12 semanas vezes 3 apresentações, eu vou fazer 36 apresentações. Aonde? Acho que eu vou fazer em São Paulo mesmo. Eu moro em São Paulo, vou fazer em São Paulo. Tá vendo quantas coisas que a gente pode responder a partir da minha pergunta principal? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma peça de teatro. Essa peça de teatro é Romeu e Julieta. Com Romeu e Julieta eu vou fazer 36 apresentações, uma temporada de 36 apresentações na cidade de São Paulo. Cada uma dessas respostinhas que eu estou colocando para a minha pergunta, o que eu quero fazer, vai ser uma meta do meu projeto, uma meta que eu preciso cumprir. Então, essa pergunta, essa resposta para essa minha primeira pergunta é o começo do meu projeto, mas também é o final do meu projeto, porque tudo que eu responder aqui, tudo que eu propor aqui no começo, eu vou ter que comprovar que eu fiz na minha prestação de contas. Esses são os meus objetivos específicos do projeto. E guarda bem esse nome, eles são específicos por quê? Porque eu consigo comprovar cada objetivo desses e eu consigo medir cada objetivo desses. Se eu prometi 36 apresentações, eu tenho que contar no final que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 36 apresentações. Se eu entregar 28 apresentações, eu não cumpri o meu objetivo. Então, por isso, eles são objetivos específicos, são objetivos fáceis de você atingir, de você comprovar e de você mensurar, de você medir. Mas eu também tenho outros objetivos. Quero fazer Romeu e Julieta porque eu quero fomentar a produção de teatro para o público adolescente. O público adolescente não tem muitas opções de espetáculos de teatro, então eu quero produzir um espetáculo para o público adolescente. Quero, através do Romeu e Julieta, eu quero promover a reflexão do ódio e da rivalidade entre grupos de pessoas. O Romeu e Julieta ele mostra 2 famílias inimigas e o amor nascendo do ódio entre essas 2 famílias inimigas. Eu tenho outras metas que são mais subjetivas para atingir, portanto, eu não consigo medir, eu não consigo avaliar se eu realmente atingi essas metas no final do projeto, mas elas podem servir de norte para a minha decisão. Por que eu escolhi Romeu e Julieta? Por que eu escolhi fazer em São Paulo? Por que eu escolhi fazer um espetáculo adolescente? Essas metas mais subjetivas, eles são os meus objetivos gerais. Eles também fazem parte dessa minha pergunta, o que eu quero fazer no projeto.
E esses objetivos gerais, ou esses objetivos subjetivos que vão me ajudar a responder por que eu quero fazer Romeu e Julieta e não quero fazer Hamlet, me levam à minha segunda pergunta para a elaboração de um projeto teatral. Por que eu quero montar Romeu e Julieta? Qual é ou quais são as justificativas para eu propor esse projeto? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso que você analise 3 questões principais. A primeira são os objetivos gerais do meu projeto. Lembra que eu falei de objetivos gerais? Levantar a reflexão sobre o ódio entre grupos rivais e o amor nascendo desse ódio, fomentar a produção de teatro para o público adolescente. Eu tenho que fundamentar esses meus objetivos gerais. Eu tenho que explicar por que eu quero fazer um espetáculo para o público adolescente. Por que eu quero fazer um espetáculo que promove a reflexão sobre o ódio entre grupos rivais. E aí eu vou buscar provas, eu vou buscar dados atuais, dados históricos de que existem grupos que se odeiam. Eu vou buscar fontes no jornal, na imprensa, atuais, o que está acontecendo na atualidade, que tem a ver com o assunto que a minha peça discute. Então, quais são os pontos de contato da minha peça, do meu texto, dos meus personagens, dos meus diálogos, dos meus conflitos, com o contexto que a gente vive. E aqui abro um parênteses para a gente pensar, será que a peça que eu estou querendo montar tem a ver com o contexto que a gente vive, tem a ver com o lugar onde a gente está fazendo, tem a ver com o momento que a gente está fazendo? Isso também deve ser pensado na nossa justificativa. A segunda justificativa que eu preciso dar é por que eu preciso de dinheiro, ou seja ele privado ou dinheiro público, por que eu preciso de dinheiro para realizar esse espetáculo? Esse espetáculo não se paga com bilheteria? Quais são as contas que eu preciso fazer? Tenta fazer uma estimativa da sua bilheteria. Será que a sua bilheteria, se você tivesse uma lotação média, né, uma meia casa em cada apresentação, será que isso pagaria as contas do projeto ou não? Não, que eu vou contratar um monte de gente, estou fazendo uma peça de Shakespeare, são muitos personagens, um elenco gigantesco, eu quero fazer musical, o musical geralmente é mais caro, e a bilheteria não cobre esses custos, então eu preciso de dinheiro, eu preciso do apoio do governo, eu preciso do dinheiro público para realizar esse projeto. Essa segunda questão precisa ser respondida. Por que eu preciso do dinheiro público? Por que eu preciso daquele edital? O que o meu projeto tem a ver com aquele edital, com aquela lei de incentivo? Quais são os pontos, os quesitos que aquela lei de incentivo exige de um projeto cultural que o meu projeto atinge, que o meu projeto cumpre? E a terceira justificativa que eu preciso dar, o terceiro ponto que eu preciso justificar bem para responder bem essa pergunta, por que eu quero fazer Romeu e Julieta, e convencer quem está lendo o meu projeto a dar dinheiro no meu projeto, qual é o diferencial do meu Romeu e Julieta, da minha montagem de Romeu e Julieta? Porque Romeu e Julieta todo mundo monta. Eu conheço aí umas 4, 5, 6 montagens totalmente diferentes de Romeu e Julieta. E eu tenho que lembrar que quando eu vou buscar um patrocínio, ou quando eu vou entrar num edital de fomento direto do governo, eu vou entrar numa concorrência. Eu estou entrando numa concorrência, eu estou entrando numa competição, num concurso. Geralmente esses editais, essas leis de incentivo, têm um teto de investimento. Eles vão investir no máximo 4 milhões de reais. E esses 4 milhões de reais eles vão dividir em 20 projetos. Então eu tenho um número limitado de projetos com um número limitado de orçamento que eles vão escolher investir, escolher patrocinar. Então eu tenho que estar entre os melhores. Não basta eu ser um projeto cultural. Não basta eu querer fazer Romeu e Julieta. O meu Romeu e Julieta tem que ser muito melhor, ou no mínimo mais interessante do que o Romeu e Julieta dos outros. Pensa nisso, gasta muito o seu latim, porque é aí que está o diferencial do seu projeto,
É aí que pode estar o fator decisivo para uma empresa ou para uma comissão decidir aportar em você, decidir investir em você e não investir nos outros. Agora chega aqui. Lembra que eu perguntei, eu abri aquele parênteses no meio das minhas justificativas para pensar, será que a peça que eu estou querendo montar tem a ver com o lugar onde eu estou montando, tem a ver com o momento que eu estou montando? Então agora eu vou para a minha terceira pergunta. Quem se interessaria em ver a minha peça? Para quem eu quero fazer Romeu e Julieta? Será que eu tenho gente interessada em assistir Romeu e Julieta? Será que eu tenho gente interessada em assistir o meu Romeu e Julieta? Ou será que eu tenho gente que precisa assistir o meu Romeu e Julieta? Gente que precisa entender que o amor pode nascer entre grupos rivais, por exemplo? Será que tem público-alvo para minha peça? Essa é a terceira pergunta que eu preciso responder. E eu preciso avaliar isso com muito cuidado, porque às vezes a gente fica muito seduzido, a gente gosta muito de fazer aquela peça, aquilo é a minha paixão de adolescência, nossa, eu sempre tive vontade de fazer Romeu e Julieta, só que a gente esquece que o público talvez não esteja interessado em assistir o seu Romeu e Julieta. Então, se você está fazendo aquela peça porque você depende de algum sucesso de público, se você depende de ter, você precisa ter a sua casa 50% cheia, 70% cheia ou casa lotada, você tem que pensar muito bem se o público quer assistir a sua peça naquele momento. Então, é bom você estudar o seu público, buscar o seu público, entender onde que ele está, onde que ele mora, qual é a faixa etária dele, qual é o sexo dele, são mais homens ou mais mulheres, qual o poder aquisitivo dele. Eu tenho o meu público é um público que ganha 1 salário mínimo, 5 salários mínimos, 10 salários mínimos. Entender exatamente onde ele está. Quanto mais eu conseguir definir as características do meu público-alvo, mais eu consigo segmentar esse público para eu poder tomar decisões muito importantes depois. Por exemplo, o local de realização, onde eu vou realizar a minha apresentação, qual vai ser a minha estratégia de divulgação, qual vai ser a minha estratégia de venda. Será que esse público compra mais na bilheteria presencial? Será que esse público compra mais na internet? Será que esse público compra na hora? Será que esse público compra com antecedência? Será que esse público não compra ingresso? O que adianta eu fazer um projeto para todo mundo se a minha bilheteria, se o meu ingresso cobrado não é para todo mundo? Então, eu tenho que pensar muito bem quando eu falo que o meu público-alvo é para todos os públicos. Se eu estou falando para todos os públicos, eu tenho que pensar também no público pobre que não tem poder aquisitivo para entrar no meu teatro, né? Então eu vou direcionar ingresso para esse público, eu vou fazer alguma ação para trazer esse público da periferia para o teatro. Por isso é muito importante eu entender qual é o perfil do meu público-alvo, segmentar esse público-alvo para tomar decisões importantes de produção, de planejamento de produção no decorrer do meu projeto. Bom, agora que eu já defini para quem eu quero fazer Romeu e Julieta, por que eu quero fazer Romeu e Julieta, eu preciso definir com quem eu deveria fazer Romeu e Julieta para atingir os objetivos do meu projeto. Qual seria a ficha técnica ideal do meu projeto? Se eu estou fazendo um projeto teatral, eu posso dividir essa ficha técnica em duas partes. A primeira parte, que todo mundo sabe, é o elenco, né? Quais são os atores que vão compor o elenco da minha peça? Eu preciso definir todos? Não, Romeu e Julieta é imenso. Eu posso definir os papéis centrais, o Romeu, a Julieta, a Ama, o Frei, e olhe lá, pronto. Já defini os 2 atores protagonistas, os 2 atores coadjuvantes e o restante eu vou definir depois. Só os papéis centrais. E a outra parte da minha ficha técnica é o que a gente chama de equipe criativa. São os profissionais criativos que vão criar
a encenação do meu espetáculo. Se eu pensar que Romeu e Julieta é um texto de domínio público que foi escrito pelo William Shakespeare lá nos idos do século XVI, eu vou precisar de um tradutor, eu vou precisar de um adaptador. Então, eu tenho que ter alguém que escreva um texto, a adaptação que eu vou encenar no palco. Eu vou precisar de um diretor para dirigir esse espetáculo, vou precisar de um cenógrafo para criar todo o cenário do meu espetáculo. Eu preciso de um figurinista para criar cada figurino. Eu preciso de alguém, de um profissional que vai desenhar a iluminação do meu espetáculo, um designer de luz. Eu preciso de um compositor para a trilha sonora. Se for musical, eu vou precisar de um diretor musical. Então, quais são os profissionais criativos, aqueles que criam a obra, que vão ser necessários para compor a ficha técnica? Só os principais, eu não preciso colocar todo mundo. E eu não preciso, não faz diferença na minha ficha técnica, nesse primeiro momento, eu mencionar os profissionais técnicos. Esses profissionais que vão executar o espetáculo, que vão montar o meu cenário, que vão costurar o meu figurino, que vão divulgar a minha peça, esses profissionais, eles são contratados posteriormente. Eu não preciso definir nesse primeiro momento. Agora, o que é bom eu pensar quando eu monto a ficha técnica de um projeto? Primeiro de tudo, eu não posso citar a participação de uma pessoa sem essa pessoa ter conhecimento do meu projeto. Então não adianta nada eu chamar uma pessoa famosa para fazer a minha peça e ela sequer saber da minha existência ou da existência do meu projeto. Então é muito comum os editais, as leis de incentivo, pedirem uma comprovação de que aquela pessoa tem ciência, que ela tem anuência do seu projeto. Então, eles pedem uma carta de anuência, que é uma cartinha que não tem valor contratual nenhum, mas é uma cartinha onde aquela pessoa diz que conhece o projeto e que tem a intenção em participar desse projeto. Vale a pena sempre a gente pensar em falar com essa pessoa antes de colocar na ficha técnica, mesmo que eu não coloque uma carta de anuência, porque se eu vendo um patrocínio, se eu vendo esse projeto para um patrocinador, dizendo que eu vou ter fulano na minha peça, e depois eu chamo fulano, e fulano não pode fazer a minha peça porque ele está cheio de gravação naquele ano, e eu vou ter que chamar ciclano, vai ficar feio para mim perante o meu patrocinador, principalmente. Então não prometa aquilo que você não consegue cumprir, tá? Pense na sua ficha técnica, pode montar sua ficha técnica com pessoas famosas, com pessoas experientes, porém, chame essas pessoas, converse com essas pessoas antes de colocá-las na sua ficha técnica. Faça isso com o consentimento delas, isso é fundamental. Segunda coisa que eu preciso pensar na ficha técnica, eu tenho que colocar um currículo dessas pessoas no meu projeto. Então, tente montar um currículo meio padronizado entre essas pessoas, alguma coisa entre de 10 a 20 linhas para cada uma dessas pessoas, não muito mais que isso, na mesma formatação, de forma que quem leia o seu projeto consiga passear por esses currículos e entender esses currículos de uma forma clara. Não faz só um copia e cola, porque isso daí vai sujar o seu projeto, vai deixar o seu projeto todo com uma formatação estranha, confusa, e a pessoa não vai nem querer ler direitinho aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo colocado como ficha técnica. E o terceiro ponto que eu acho aqui crucial, né? Quais são os valores que aquelas pessoas que estão sendo escolhidas para compor a ficha técnica, que valores elas estão agregando ao meu projeto? Será que para aquele projeto, para aquele público, ou para aquela pessoa, para aquela comissão, para aquele edital que eu vou participar, será que aquele projeto precisa de alguém famoso? Ou será que o meu projeto precisa de pessoas experientes? Lembra, pessoas famosas
vão trazer um valor comercial para o seu projeto, elas vão trazer um público que vai se interessar em comprar bilheteria, vai comprar ingresso. Pessoas experientes, elas vão te trazer um valor artístico, vão agregar um valor artístico no seu projeto, que vai te abrir portas numa comissão de seleção de edital, ou abrir portas nos veículos de imprensa. Então, se você tem um elenco que não necessariamente é um elenco famoso, mas é um elenco muito experiente, isso pode te abrir portas para grandes matérias nos veículos de imprensa e, consequentemente, te dar uma divulgação maior e trazer um público espontâneo maior. Então, pensa nessas duas questões, no valor comercial que aquela figura agrega no seu projeto e no valor artístico, no valor de experiência, de currículo que aquela pessoa agrega também no seu projeto. Eu posso ter o meu coleguinha, eu posso ter aquela pessoa que eu estou querendo dar uma chance, um trabalho para ela? Posso e devo. Só que eu também preciso pensar nos valores agregados da minha ficha técnica, tá? Lembra que eu estou montando um projeto que precisa ter diferenciais. E um dos diferenciais na hora da seleção de um projeto, na hora da definição, se eles vão querer fazer com o meu Romeu e Julieta e não o do outro, pode estar na ficha técnica. Quem tem última pergunta? Quanto custa essa brincadeira toda? Para eu definir, para eu conseguir responder quanto custa essa brincadeira toda, primeiro de tudo, eu vou ter que listar todas as atividades, todos os passos necessários para eu fazer a minha peça de teatro. Desde a elaboração, da elaboração do texto, desde os primeiros ensaios até a entrega da prestação de contas. Eu vou listar, faz uma listinha de todas as atividades e coloca isso numa linha do tempo. Esse vai ser o cronograma de execução do meu projeto. E é muito importante eu dividir esse cronograma em pelo menos 3 etapas. A primeira etapa a gente chama de pré-produção. São todas as atividades necessárias até a estreia do espetáculo. Então, os ensaios, a montagem do cenário, a criação de figurino e os custos necessários para realizar essas atividades até a estreia do espetáculo vão somar o valor que eu preciso para montar o meu espetáculo. Quanto custa para eu abrir o pano? A segunda fase do meu cronograma a gente chama de produção ou execução. E elas são as atividades durante a temporada ou durante a circulação do meu espetáculo, desde a primeira apresentação até a última apresentação. Essas etapas, essas atividades vão definir os meus custos de manutenção do espetáculo. Vai definir qual é o meu custo mensal, quanto que minha peça custa por mês para ficar em cartaz, ou quanto que a minha peça custa por cidade para fazer uma circulação. E a terceira etapa, que é a etapa final, é a etapa que a gente chama de pós-produção. No teatro, pós-produção é tudo que eu faço depois que eu fecho a cortina pela última vez. Então são as rescisões de contrato, as devoluções de equipamento, o armazenamento do equipamento e toda a atividade, toda a elaboração dos meus relatórios de prestação de contas. Geralmente essas atividades costumam durar 1 mês, de 1 a 2 meses. Então eu primeiro divido pré-produção, produção e pós-produção. E aí eu vou montar uma planilha. Essa planilha vai relacionar todas as despesas do meu projeto e elas vão definir o orçamento do meu projeto. As linhas vão definir as minhas despesas. Cada atividade do meu projeto que vai custar um valor. E a gente costuma agrupar essas linhas entre pré-produção, produção e pós-produção. E as colunas? Vamos lá. Primeira coluna, coluna A, é o nome da minha despesa. Eu vou definir o tipo de despesa na minha coluna A. A minha coluna B eu chamo de ocorrência, que quer dizer
quantas vezes aquela despesa ocorre no meu projeto. Eu vou contratar um diretor, eu tenho 1 na ocorrência, eu coloco o número 1 na ocorrência. Se eu tenho um elenco de 15 atores, eu vou colocar o número 15 em ocorrência. A terceira coluna que eu preciso considerar é a unidade de medida. A coluna C vai ser unidade de medida. Então, a unidade de medida vai definir de que maneira eu vou contar a minha contratação, o meu período de contratação, o meu período de pagamento. A quarta coluna, a coluna D, a gente chama de quantidade. É a quantidade de unidade. É a quantidade de meses, é a quantidade de dias, é a quantidade de serviços. Vem ainda a coluna E. A coluna E é o valor unitário. Se eu estou contratando um elenco de 15 atores e cada ator vai receber R$3.000 por mês, a minha coluna E é R$3.000. E aí vem a minha coluna F. É a multiplicação entre a minha coluna B, de ocorrência, com a minha coluna D de quantidade, com a minha coluna E de valor unitário. Então, a minha coluna F é o valor total da linha. Agora, é muito importante que a gente tenha isso muito bem planilhado e que a gente procure, num primeiro momento, listar todas as despesas. Tudo que você pensa, tudo que você acha que pode custar na realização do seu projeto. Você vai quase cair para trás, você vai se assustar, você vai ver que seu orçamento ficou muito mais caro do que você imaginava, mas é bom você listar tudo aquilo que você considera necessário, que você acha que pode ser um imprevisto, que você acha que podem requerer de você no meio da temporada. E aí depois você vai fazer um segundo exercício, que é de que maneira que eu consigo tornar esse orçamento mais viável. O que eu consigo, daquelas linhas todas que eu relacionei, o que eu consigo resolver com uma negociação de apoio cultural, de forma que eu consiga chegar numa proposta, tanto para o edital quanto para uma empresa patrocinadora. É aí que é importante eu entender quanto custa a minha peça para abrir o pano pela primeira vez e quanto custa a minha peça por mês de temporada. Por isso é muito importante a gente ter muito bem detalhado essa perguntinha de quanto custa essa jossa, quanto custa essa brincadeira toda. Acho que isso é um plano básico, tem muito mais que a gente poderia conversar, poderia fazer. Acho que em vez de fazer uma videoaula, fazer um curso imenso só sobre elaboração de projeto, como eu já fiz. Então eu abro aqui um espaço nos comentários para vocês colocarem quaisquer dúvidas, o que vocês quiserem comentar sobre o vídeo ou perguntar, e a gente vai tentar responder no decorrer do tempo. Mas eu faço esse convite, tente montar através dessas perguntinhas básicas, tente montar o seu projeto, tente fazer o seu planejamento através dessas perguntas básicas. Você vai ver que vai ser um bom caminho, uma boa trilha para você não se perder durante a execução do seu projeto e entregar lá na prestação de contas tudo aquilo que você pensou inicialmente, realmente, no seu projeto. É isso, um abraço e até a próxima.